Tudo começou com uma canção, uma simples canção, mas no Brasil de 1968, uma canção podia ser interpretada como ameaça. Gilberto Gil, filho de um médico negro do interior da Bahia, cresceu acreditando que a música era um caminho de liberdade. Ele não previu que um dia seria justamente essa liberdade que tentariam esmagar. No final daquele ano, a ditadura militar intensificou sua marcha. Os generais, incomodados com os movimentos culturais que floresciam em meio ao caos, decidiram apertar o cerco. A Tropicália, movimento artístico que unia psicodelia, crítica social e brasilidade, tornou-se um alvo direto. E Gil era um dos rostos mais visíveis desse movimento. Ao lado de Caetano Veloso, Tom Zé e outros, ele ousava fazer perguntas que os militares preferiam não ouvir. Sua música não era de confronto direto. Era de questionamento sutil. Mas naquele tempo, até o sutil era insuportável. No dia 27 de dezembro de 1968, o AI-5 foi decretado. Com ele, veio a autorização para reprimir, censurar, prender, exilar. Sem julgamento, sem defesa, sem limites. Dias depois, Gilberto Gil foi detido em Salvador. A notícia chegou como um soco. Ninguém esperava. Ele não havia cometido crime algum. Mas para a lógica da ditadura, a arte dele era perigosa demais. Levaram-no de madrugada, sem explicações. A casa que um dia fora cheia de risos, instrumentos e ideias, virou silêncio e portas arrombadas. Gil foi levado para o quartel de Barbalho, depois transferido para o Rio de Janeiro, onde passaria os próximos 52 dias preso no 1º Batalhão de Polícia do Exército. Ali, os dias se tornaram estáticos. As paredes suavam. O tempo não andava. Gilberto Gil, acostumado a criar mundos com notas e palavras, viu-se confinado a uma cela fria, sem violão, sem caderno, sem música. E é aqui que o verdadeiro horror se revela. Ele não foi espancado, não foi interrogado de forma brutal, mas sofreu algo ainda mais sutil e talvez mais cruel, o apagamento da identidade artística, impedido de compor, de tocar, de cantar, impedido de ser ele mesmo. O castigo não era físico, era existencial. Na cela, Gilberto travou uma luta silenciosa, contra o medo, contra o esquecimento, contra a possibilidade de que tudo o que ele acreditava pudesse ser destruído. As noites eram longas, os pensamentos circulares. O som do silêncio martelava mais forte que qualquer tamborim. E no fundo da mente, a pergunta que insistia: será que vale a pena voltar a cantar neste país? Havia um Brasil lá fora, que parecia ter virado as costas. Um Brasil que silenciava artistas, calava poetas, apagava cores, o mesmo Brasil que ele tanto exaltava em suas canções. E essa contradição era o que mais doía, porque Gil acreditava no país, na sua potência, na sua diversidade, na sua capacidade de renascer. Mas naquele momento tudo isso parecia uma ilusão cruel. Quando finalmente foi libertado, em fevereiro de 1969, Gil não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia morrido. E outra coisa havia nascido, uma consciência mais aguda, mais dolorosa, mais combativa. Ele sairia do Brasil pouco depois, exilado em Londres junto com Caetano. Mas o que ficou para trás, naquele quartel abafado, foi a inocência. Gilberto Gil descobriu ali que sua voz era uma arma, que a arte, em tempos de tirania, é mais perigosa que qualquer discurso, e que se queriam calá-lo era porque ele já estava dizendo o que precisava ser dito. O silêncio da prisão não o destruiu, mas o transformou para sempre. Desde então, cada nota que ele compôs carregou um novo peso. Cada palavra foi escolhida com mais precisão. Cada canção uma resposta ao regime, uma lembrança viva de que a liberdade não é garantida, é conquistada. A cela calou sua música por 52 dias, mas alimentou uma fúria criativa que atravessaria décadas, porque naquele espaço escuro, sem palco e sem plateia, Gilberto Gil aprendeu a cantar de novo. Desta vez com a alma em brasa, e com a certeza de que mesmo silenciado, o artista nunca desaparece. Ele se reinventa, ele sobrevive. Antes da cela,
antes do exílio, antes das multidões entoando suas canções em uníssono. Houve um menino. Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em 1942, na pequena cidade de Ituaçu, interior da Bahia. Filho de um médico e de uma professora, cresceu entre rádios de válvula, cultos evangélicos e sambas de rua. Era um Brasil de extremos, profundamente desigual, religiosamente rígido, mas culturalmente efervescente. Gil cresceu nesse paradoxo e aprendeu a observar. Ainda jovem, mudou-se para Salvador, depois para Recife. A música o chamava como um instinto. A primeira referência foi o acordeão de Luiz Gonzaga. Depois vieram Dorival Caymmi, João Gilberto e, por fim, os Beatles. Gil absorvia tudo e transformava tudo. A estratégia de Gil sempre foi síntese. Não se tratava de escolher entre o regional e o moderno, entre o samba e o rock, entre o terreiro e a guitarra elétrica. Gil queria tudo. E isso, num país acostumado à dicotomia, era uma afronta. A Tropicália não foi apenas um movimento, foi um manifesto tático, ocupar o espaço cultural com ambiguidade criativa. Gil e Caetano sabiam que não venceriam no campo da política institucional, mas sabiam algo mais valioso. A guerra cultural molda consciências. De 1967 a 1968, Gil explodiu. Canções como Domingo no Parque ou Procissão uniam crítica social com sonoridade revolucionária. Ao lado dos Mutantes, introduziu guitarras elétricas no coração da MPB, o que muitos viram como traição. Mas para Gil era lógica de guerrilha, romper defesas, provocar, deslocar. Então veio o AI-5, a prisão, o exílio. Em Londres, ele não apenas sobreviveu, ele se reconstruiu. Assistiu a Jimi Hendrix ao vivo, absorveu reggae, jazz, folk, filosofia negra e fez da dor uma ponte. Quando voltou ao Brasil em 1972, era um artista mais perigoso, mais culto, mais maduro, mais consciente do papel que desempenhava. A fase de ouro seguiu. Mistério do Planeta, Refazenda, Refavela, Realce. Álbuns que não apenas embalavam festas, mas também tocavam feridas sociais. Gil cantava sobre os negros, os pobres, os marginalizados, mas não com raiva panfletária, com inteligência poética. Sua arma era a beleza. Mas nem tudo foi ascensão. Nos anos 80, Gil enfrentou crises internas, problemas de saúde, excessos da fama, dúvidas espirituais. As composições rarearam, os discos perderam impacto, a crítica o tratava com reverência, mas o público parecia buscar outros nomes. Ele não entrou em desespero. Fez o que sempre fez, recalibrou a rota. Convertido ao candomblé, mergulhou em rituais e reconfigurou sua identidade. Voltou a compor, a se reinventar. E nos anos 90, mais uma virada inesperada. Gil se lança na política. Foi vereador, depois ministro da Cultura entre 2013 e 2008. Ao assumir o cargo, muitos duvidaram. Um artista no governo? Mas Gil levou sua tática consigo. Diálogo, abertura, inclusão. Criou políticas públicas para a cultura popular, para povos tradicionais, para a música digital. Não era só gestão, era visão estratégica. Gil entendeu que o poder simbólico é tão forte quanto o poder institucional e tentou unificá-los. Essa era a sua verdadeira força, não a voz, não o talento, mas a habilidade de navegar conflitos sem se perder. Gil não é um radical, não é um conformista, é um equilibrista entre mundos, entre fé e ciência, entre o tambor e o pixel, entre a poesia e o orçamento público. Se há uma fraqueza, talvez seja sua hesitação em confrontos diretos. Gil evita rupturas explosivas, prefere dissolver conflitos pela empatia. Isso, por vezes, o tornou alvo fácil de críticos mais combativos. Mas sua resposta sempre foi a mesma. O tempo é que decide o peso das escolhas. E o tempo parece ter validado sua estratégia. Aos 80 anos, Gil não é apenas um músico, é um símbolo.
um arquivo vivo do que o Brasil tem de mais contraditório e mais precioso. Ele venceu sem destruir, mudou sem gritar e resistiu sem ódio. Hoje, para Moe, o palco já não tem pressa, a plateia não grita, apenas observa, e Gilberto Gil, aos 80 anos, atravessa esse espaço com a mesma postura de sempre, firme, leve, como quem aprendeu que a presença também pode ser um gesto de resistência. A música ainda o acompanha, mas agora ela é mais interna. Não vem mais do violão, vem do tempo, dos silêncios entre as palavras, das pausas longas que dizem mais do que versos inteiros. Gil não precisa mais explicar nada, porque a sua vida já se tornou explicação suficiente. Na superfície, pode parecer que tudo deu certo: fama, reconhecimento, prêmios, cargos. Mas quem olha mais fundo percebe outro desenho. A história de um homem que precisou, muitas vezes, desaparecer para continuar existindo. Ele não foi o mais estridente, não foi o mais radical, mas talvez por isso mesmo tenha durado tanto. Sobreviveu à ditadura, sobreviveu à crítica, sobreviveu à própria fama, que consome, distorce, engole. Gil aprendeu a navegar. Nunca quis ser herói, preferiu ser fluxo, ser ponte entre mundos, entre o samba e o silêncio, entre o candomblé e o ministério, entre o menino de Ituaçu e o homem que representou o Brasil diante do mundo. Essa capacidade de transitar sem se perder, de mudar sem se trair, é o que o diferencia. Em uma época marcada por certezas ruidosas, Gil nos ofereceu dúvidas suaves. Em tempos de pressa, ele nos ensinou o valor da pausa, e em tempos de ódio ele escolheu a escuta. Olhando sua trajetória, o que fica não é apenas a música, é o modo como ele se moveu, com calma, com clareza, com dignidade. E isso é raro, porque há batalhas que se vencem com força, outras com grito, mas as mais difíceis e as que ninguém vê são travadas por dentro. Gil venceu muitas dessas, as que envolvem a vaidade, o ego, a tentação de ceder ao espetáculo. Ele escolheu o contrário: fazer da arte um abrigo, não um palco; fazer da política um gesto, não um discurso; fazer da vida uma travessia, não uma performance. Poucos perceberam a coragem que isso exige. Agora, enquanto o Brasil muda de fase, Gil se recolhe pouco a pouco. Não com amargura, mas com a serenidade de quem já atravessou incêndios demais para se impressionar com faíscas. Ele sabe que o ciclo se fecha, e aceita isso com a tranquilidade de quem plantou árvores suficientes para descansar à sombra delas. O palco, um dia, vai escurecer, as luzes vão se apagar, as palmas vão cessar, mas mesmo no escuro haverá ecos, notas flutuando no ar, ideias que persistem, sementes lançadas ao tempo. Gilberto Gil nos mostrou que não é preciso berrar para ser escutado, nem dominar para transformar, e que a grandeza não está no impacto imediato, está naquilo que permanece quando tudo ao redor já se foi, porque há artistas que se apagam com os holofotes, e há os que, como ele, continuam acesos no silêncio,